Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para meu amigo. Você que está chegando aí no canal, seja bem-vindo, abençoe, também seja abençoado. Envie essa palavra para alguém que está precisando ouvi-la. Amém, amados? Porque a Bíblia diz que a gente não pode reter a palavra de Deus só para nós, mas a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. E hoje eu vou deixar para a sua meditação Êxodo capítulo 13, até o versículo 7, depois eu vou ler alguns versos a mais, que tem como título: Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós sois. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amoreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Verso 17 fala: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que aleluia, porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armado os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Versículo 21 fala: E o Senhor ia adiante deles, E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22, para finalizar essa leitura, fala: Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Isso aqui mostra a fidelidade e o amor, né? E o cuidado de Deus para conosco, para com o seu povo. Aí aqui o título dessa palavra eu coloquei: frieza espiritual. Palavra suberga. Como resolver, né? Frieza espiritual, como resolver. Agora aqui nós vamos fazer uma introdução, uma leitura em cima dessa palavra aqui, que fala assim: a frieza espiritual deixa você pensante, e você diz: Senhor, meu coração já queimou mais por ti, meu coração já teve mais fé, eu já me movi mais. O que está acontecendo? O que eu vou fazer agora? Você passa por isso, ataques constantes vindo do adversário nosso, chamado diabo, junto com a carne que atacam o nosso espírito. Há uma constante guerra entre você e você. Muitas das vezes em que
em não deixar o seu coração em ficar frio. E quando isso acontece, né, ele está falando aqui os cuidados que às vezes a gente tem de não deixar o coração ficar frio. E quando isso acontece, precisamos acender a chama de novo no nosso coração. A primeira dica é fugir do conforto ou do comodismo, achar que tudo está bem e você não precisa de Deus. Mas isso é um grande erro que acontece na vida do homem de Deus, que acontece frieza. Ele tá falando aqui que traz frieza e distanciamento, mas para que isso mude, você precisa se arrepender, né, do seu pecado e não aceitar essa situação. Se revolte com essa situação de frieza e diga não para ela e volte já para o seu primeiro amor, Alabra Subierca, a Jesus Cristo. Tenha um objetivo, um desafio, ganhar vidas para Jesus. Esse é o objetivo. Nós precisamos da ação divina para a obra de Deus funcionar. Eita Deus, Tu és tremendo, glória a Deus. De forma correta e é através do reconhecimento de Jesus e o seu poder em nós que Deus usa para a sua glória. Temos que se esvaziar de nós mesmos para que Deus possa ser o tudo em nós, no centro das nossas vidas, e através de uma busca e de uma renúncia a si mesmo para isso acontecer. Quando Israel estava preso no Egito, sob o domínio de Faraó, na escravidão, por volta de 430 anos, Êxodo capítulo 2, versículo 40, fala sobre essa escravidão, esse período na Alabra Subierga de escravidão que o povo de Deus passou, um período de tortura, né? Mas foi necessário que isso aconteça, porque quando Deus tira a gente, né, da zona de conforto, Ele traz um confronto da carne com o espírito, porque a carne ela traz comodismo, ela traz frieza, ela traz distanciamento. Mas o Espírito vivifica, ele quer estar de pé, ele quer estar buscando a Deus. O Espírito, ele tem fome, ele tem sede de Deus, então ele quer estar sempre perto do autor e consumador da sua vida, da nossa vida, né? O nosso Espírito, ele quer estar perto do Criador, de Deus. Então, foi necessário que Israel passasse 430 anos nas garras de Faraó, né, para que o seu caráter, a sua postura, o seu jeito de ser fosse moldado, né? E mesmo assim, quando eles saíram de lá, que Deus colocou ele numa zona de conforto, deu uma vida melhor para eles, eles começaram a murmurar, a reclamar, a exigir. Aí começou tudo de novo, aí começou o processo de novo. Deus começou a tratar com eles, né, de forma dura, de forma diferente, para que eles reconhecessem que só o Senhor é Deus. E muitas das vezes isso acontece conosco. Quando Deus ele nos abençoa na parte financeira, se a gente não tiver cuidado, a gente fica frio, fica distante, fica acomodado, porque quando a pessoa está fria, ela não quer mais ir para o culto, ela não sente mais desejo, ela não sente a presença de Deus, ela só sente prazer nas coisas do mundo. Quando a pessoa está frio, ela se distancia de Deus, ela não quer mais saber de Deus, né? Ela não tem mais prazer nas coisas de Deus, o prazer dela é o da carne. Agora, quando ela está fervorosa, quente, no primeiro amor, ela quer estar ligada com Deus, quer estar ligada com as coisas de Deus, em agradar ao Senhor.
Então é isso que Deus está falando aqui na sua palavra, para a gente ter cuidado com o distanciamento, em se afastar de Deus, porque pouco a pouco Satanás ele tem esse intuito, esse objetivo dele é tirar o homem da presença de Deus, e ele vai usar muitas armas. Ele vai usar as armas do diabo, é o quê? Matar, roubar e destruir, né? Ele vai usar entretenimento, ele vai usar as coisas desse mundo como ferramenta para tirar você da presença de Deus. Então a gente tem que ter uma vida constante, uma vida de busca, de oração, de jejum, consagração, mesmo que a gente não queira, mas a Bíblia diz que nós temos que renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, as obras da carne. Todos os dias a gente tem que renunciar. Não é porque a gente é um crente salvo que a gente vai se acomodar, mas a gente tem que marchar, tem que continuar nessa busca de renúncia, de santidade, de oração, né? Aí Deus vai dar a vitória. Aqui fala 430 anos, debaixo do chicote, até Deus enviar um homem para libertá-lo, chamado Moisés, que conduziu o seu povo até Canaã, a terra prometida. Foi um processo de Deus até chegar lá. Viu? É o que eu falei. Temos que fortalecer o espírito para que ele governe a alma, né? Quando o nosso espírito, guiado por Deus, ele governa a nossa alma, a nossa vida, a carne se inclina, né? Meu marido costuma falar sempre isso, quando Deus está no centro da nossa vida, está no comando da nossa vida, a nossa carne se inclina, se curva, né? Ele fala que a nossa carne ela se prostra para Deus, o nosso espírito se prostra para Deus e o Espírito de Deus, junto com o nosso espírito, reina, né? Comanda a nossa vida, aí sim vai tudo bem. Temos que fortalecer o Espírito para que ele governe a nossa alma. No Velho Testamento o povo fazia isso. Êxodo 13 fala das primícias e dos cuidados que o seu povo tinha com seus filhos. Ao 8º dia ele circuncidava as crianças para o Senhor. E depois eles teriam uma festa de 7 dias de pães sem fermento, para lembrar que o fermento é o significado do pecado. Êxodo capítulo 13 também nos mostra, né, nos dá uma grande lição, a de que Deus liberta, manda tirar o fermento, ou seja, santificação, e nos faz entrar em Canaã, que representa a Canaã celestial, a glorificação. Assim os hebreus avançaram em Deus. Não podemos esquecer do que Deus fez por nós. Aqui, Deus levou os hebreus para um caminho mais extenso, mais cansativo, mais longo, porque no caminho mais curto estavam os filisteus. Então aqui mostra o cuidado, o zelo, o amor de Deus por nós que somos tão frágeis, fracos e limitados. Mas mesmo assim, na nossa fraqueza, a gente tem que reconhecer que só o Senhor é Deus e que a gente depende dele. Justamente por isso que a gente é fraco e é limitada, aí é que a gente depende de Deus, alabra subir, que aí é que a presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. Sem Deus nós não conseguimos nada, mas não é falar da boca para fora, né? Que Deus está falando aqui é falar de coração. Porque aqui na palavra de Deus a gente pode observar que todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Israel perecia. O diabo massacrava Israel, né? Torturava o povo de Deus e Deus permitia, Deus deixava. Porque muitas das vezes, quando o homem se afasta de Deus, que está no fundo do poço, que está esbagaçado, não tem mais caminho nenhum para seguir, não tem mais porta nenhuma, não tem mais nada nem ninguém que dê jeito à sua vida, a única alternativa é Deus. Aí ele vem, ele volta, né? Ele volta envergonhado, porque o pecado ele traz vergonha, né?
ele volta envergonhado e arrependido daquele pecado. Para Deus, o mais importante é o arrependimento. Quando Israel se arrependia do seu pecado, Deus restituía tudo o que ele havia perdido, né? A fé, a espiritualidade, né? A comunhão, a intimidade, a vida material, secular. Deus restituía em todas as áreas do seu povo, quando o seu povo se entregava em espírito e em verdade para ele. E aqui em Êxodo 13 a gente pode observar na palavra de Deus que fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Aqui foi quando Israel saiu da escravidão, né? Israel passou 430 anos preso, né? Nas garras de Satanás, nas garras de Faraó, que Faraó tipifica, né, Satanás, é um tipo de Satanás. Então, Deus trabalhou fortemente na vida do seu povo, né? Deus falou para eles: agora eu te tirei do braço forte do Egito, né? Porque o Egito massacrava o povo de Deus, ele era escravo, eles tinham que trabalhar de dia e de noite, trabalhava muito, né? E ali, muitas das vezes, a gente só lembra de Deus, né? Muitas das vezes a gente só consegue, eu consigo observar na palavra de Deus que muitas das vezes a gente só consegue ser espiritual quando a gente está passando luta, porque a luta, ela nos leva para perto de Deus, porque você sabe que com o seu braço você não consegue resolver aquela luta espiritual. Quando você está passando um problema com o filho, quando você está passando um problema de saúde, um problema no casamento, um problema financeiro, seja qual for o problema, que você sabe que ninguém nem nada pode resolver, mas aí você corre para Deus, porque você sabe que só Deus pode dar um jeito naquele seu problema. Então, muitas das vezes a gente só deixa para correr os braços do Senhor quando tudo vai mal, quando a gente está no fundo do poço, quando tudo está ruim. E Deus não quer isso, né? Deus não quer que Israel lembre de Deus só nesse momento, quando foi arrancado do Egito, né? Do poder de Faraó, das mãos de Faraó. Deus quer que a gente lembre dele constantemente, todos os dias. Todo dia Deus quer manter um relacionamento com o seu povo, né? Quer cuidar do seu povo, quer falar com o seu povo, quer sentir a tua dor, quer saber da tua dor. Deus, ele se importa comigo, contigo, ele se preocupa nos mínimos detalhes. Deus, ele é um Deus que ele cuida das mínimas coisas, ele é detalhista. Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa dependência, e ele sabe de tudo que nós passamos, mesmo sem falar, né? Você não tem que correr para o profeta, você não tem que correr para o homem, não. Você tem que correr para os braços de Deus, porque é Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te ajudar nessa causa, nesse momento difícil que você está atravessando. Não deixe que a frieza venha tomar conta da tua vida espiritual. Chegue num ponto, num nível desse que você tenha que parar, dê vontade de parar. Muitas das vezes Satanás bota tanta luta, quem quer massacrar o povo de Deus, quem bota tanta luta é o pecado. E Satanás aproveita quando o homem peca, aí ele bota luta, bota tribulação, bota angústia, bota dor, bota tristeza, bota tanta coisa, até o homem se afastar de Deus. Quando ele consegue isso, aí para ele é um mérito, é uma vitória, né? Mas Deus, ele fica sempre observando o homem, para ver se o homem se arrependeu, né? Para ver se Israel se arrependeu. E Deus não quer saber do tanto de pecado que você cometeu. A única coisa que Deus quer saber é se você se arrependeu, é se o homem se arrependeu de coração. O homem pode ter matado, roubado, estrupado, ter feito uma série de coisas. Para Deus, o mais importante é que nós se arrependa todos os dias
dos nossos pecados e não volte a praticá-los. Era isso que Deus estava falando com Israel. Se arrependa, quebranta seu coração, seja mais humilde, seja mais manso, mais agradecido, né? Israel, ele tinha tudo, né? Quando Israel estava passando por momentos bons, por fases, né? Assim somos nós também, quando a gente está passando por um momento bom, fases boas na nossa vida, a gente nem lembra de Deus, nem convida Deus para aquela festa, para aquele momento. A gente fica distante de Deus. Então Israel fazia a mesma coisa. Quando Israel se distanciava de Deus, quando nós se distanciamos de Deus, nós perecemos. Nós perecemos, né? E o diabo avança, o diabo começa a massacrar o homem. Toda vez que o homem se afasta de Deus, é como quando o homem se afasta de Deus, o diabo entende uma coisa: ele não quer Deus, não, então ele quer eu. Eu vou ser o Deus da sua vida. Se ele não quer Deus, então ele quer o diabo. Só tem dois caminhos, duas portas: é céu e inferno, né? É vida eterna ou morte eterna. Então o diabo entende assim: que se você não quer Deus, se você não quer buscar Deus, se você não quer consagrar a tua vida, não quer um compromisso, não quer uma aliança, então ele pensa assim, no ver dele, né? Então ele quer eu, ela quer eu. Então eu vou tomar conta da vida dela. Ela quer que eu seja o Senhor da vida dela. Então é isso que vai ser, é isso que vai acontecer. Então é assim que acontece no mundo espiritual. Quando você tem Deus como Senhor da tua vida, como prioridade, a tua essência é em servir a Deus, Ele marcha na tua frente, Ele vai adiante, quebrando os ferrolhos e as portas de bronze. Mas a partir do momento que você deixa de confiar em Deus, então o teu Senhor passa a ser o adversário, passa a ser Satanás. Ele começa a ser Senhor da vida do homem. E para a gente se afastar de Deus é coisa pouca que acontece. É um passo só. É coisas pequenas que nos afasta de Deus. Então a gente tem que fazer um exame, né? A Bíblia diz: examinai, né? Examinai a tua vida, examinai as Escrituras. Todos os dias a gente tem que se examinar e ver como é que a gente está diante de Deus. Se tem alguma coisa em falta, alguma área da nossa vida que está descoberta, né, que está faltando a presença de Deus, a gente tem que convidar Ele para Ele entrar naquela área da nossa vida, para entrar com providência, entrar com misericórdia, restaurar, fazer tudo novo. É isso que Deus está falando aqui na sua palavra. Aqui Deus está falando, aqui ó: santifica-me todo primogênito e o que abrir a toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Aqui Deus está falando das primícias. As primícias são as primeiras coisas, as primeiras horas do dia. Deus quer que você louve, adore o nome dEle. Não é só no final do dia que a gente tem que adorar a Deus, não. Nós temos que adorar a Deus nas primícias, nas primeiras horas do dia. Aqui Israel dava o primeiro animal que nascia, sem manchas, sem mácula, tinha que ser o melhor para Deus. E é o melhor que a gente tem que oferecer. Não só na parte financeira a gente tem que oferecer ao Senhor de melhor, mas na parte espiritual. Doando, dando, fazendo, né? Incentivando, mostrando, ensinando. A gente tem que dar o melhor louvor, a melhor pregação, a melhor oração, a melhor intercessão. Tudo que a gente for fazer tem que ser o melhor. E em primeiro lugar tem que estar na nossa vida o Senhor, depois as demais coisas. É isso que Deus está falando para Israel, seu povo. Que no caso hoje em dia a Israel somos nós. Nós somos, eu e você somos a Israel do Senhor. Todo homem, toda mulher que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e obedece a sua palavra, ele é Israel do Senhor. Palavra subiérica. Aí aqui fala no verso 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Então, está simbolizando aqui,
né? Moisés está falando para o povo de Deus, porque Moisés é o líder, né? O porta-voz. Deus sempre vai levantar alguém para nos guiar. Deus sempre vai levantar a sua liderança, o pastor, né? Deus vai sempre levantar a liderança da sua casa, na sua igreja, no meio do seu povo, para guiar seu povo, né? Pastor é bíblico, a gente pode ver que pastor é bíblico, né? Missionário é bíblico, presbítero, diácono. Então, essas são as lideranças da casa do Senhor e são eles que Deus levanta, e são eles que se encarregam, que são encarregados de cuidar do povo de Deus, de orientar. E aqui não foi diferente. Moisés estava mostrando para o povo de Deus ser humilde, reconhecer que com mão forte Deus arrancou o povo de Deus das garras de Faraó, porque Faraó não queria liberar o povo de Deus, né? O povo de Deus havia sofrido 430 anos de escravidão, né? Ali no Egito, opressão, né? Porque é isso que Satanás quer fazer, ele quer oprimir, ele quer trazer desgosto, tristeza. E Deus foi e arrancou com mão forte o seu povo daquele cativeiro e mostrou que era Deus. E Deus queria que seu povo não esquecesse dos seus feitos, do que ele havia feito em prol do seu povo, para que seu nome fosse glorificado. Deus fez tudo isso para que seu nome fosse glorificado e porque Deus ama muito o seu povo. Deus amou muito o seu povo e Deus ainda ama muito o seu povo. A prova disso é que Deus mandou Jesus morrer por mim e por ti. Hoje em dia, quem é que quer dar a vida por a outra pessoa, por alguém estranho, por alguém que a gente não conhece? Ninguém quer dar a vida por ninguém, né? Mas Jesus fez isso, ele deu a sua vida e pagou um alto preço para resgatar, né? Eu e você da morte, do pecado. Aquela cruz que Jesus levou era para eu e você levar, mas ele pagou um alto preço para que eu e você fosse livre, pudesse ter acesso a Deus novamente. Aquilo que o pecado tirou do homem, Jesus com a morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, trouxe de novo acessou, né? Ligou de novo o homem a Deus, trouxe acesso de nós para com Deus, do homem para com Deus. Então aqui Deus está falando que o povo não é para comer fermento, porque o fermento simboliza o pecado. O fermento aqui significa aquilo que o homem coloca na sua vida, que tira ele da presença de Deus, né? Que joga ele para o mundo, né, que tira ele dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor. O fermento aqui simboliza o pecado. Verso 4 fala: hoje do mês de Abide vós sois. Então essa aqui era uma festa. Na Abide é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso e sétimo mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. Então aqui são festas, né? Tradicionais festas, segundo a lei mosaica que havia, né? Que eles faziam. São festas que ele cultuava para agradecer a Deus. Então tudo eles agradeciam ao Senhor. Era uma forma deles agradecer o Senhor. E aqui Deus está mostrando que é para eles não esquecer do que Deus fez por eles. Nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Nós não podemos deixar a frieza tomar conta da nossa vida, nos afastando para longe do Senhor, do Criador. A criatura precisa do Criador, né? Se a gente for parar para pensar direitinho, Deus, ele continua sendo Deus, mesmo sem nós, mesmo sem a criatura. Deus ainda continua sendo Deus, glorioso, majestoso, grande, forte, poderoso, santo, tremendo. Ele continua sendo Deus sem a criatura, sem a existência de nada. Ele é Deus. Alabra subierga. Mesmo que ele se afaste de nós, ele ainda continua sendo Deus. Agora, se nós se afastar dele,
aí nós perecemos, nós morremos, nós deixamos de existir, nós só sucumbimos, desaparecemos da face da terra. Porque o homem sem Deus, ele definha, ele vira um porco, ele vira um animal bruto, né? Sem paz, vazio, sem alegria. Porque quem é que vai preencher a sua alma? Né? Nada desse mundo preenche a nossa alma. Há um espaço na nossa vida que só Deus pode preencher. O vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus, então só Ele pode preencher, né? Esse vazio que há no teu coração, só Jesus pode preencher. Drogas não preenchem, sexo, dinheiro, riqueza, fama, glória, luxúria, comida, homem, nada desse mundo preenche, né? Porque eu já tentei preencher o vazio do meu coração quando eu não tinha Deus com as coisas desse mundo e eu vi que era perdido, tudo que eu fazia era vã, era perdido. Eu ia para as festas, eu ia para os forró, me alegrava, a alegria era momentânea, só durava aquele instante. Quando eu saía das festas, daquele lugar, havia uma tristeza, um vazio enorme no meu coração, quando eu não conhecia Deus. Aí, quando eu conheci Deus, aquela tristeza e aquele vazio saiu, foi embora, foi preenchido. Por quê? Porque aquele espaço que havia dentro do meu coração, dentro de mim, dentro do homem, só pode ser preenchido por Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele soprou nas narinas de Eva algo dele para nós. Então é por isso que a gente precisa estar perto de Deus, porque senão a gente vai sucumbir, vai definhar e vai morrer. Israel era assim, quando ela estava perto de Deus, ela estava sadia, ela estava bem, estava saudável. A nossa vida espiritual a gente pode observar que é desse jeito. Quando a gente está perto de Deus, a gente está saudável, a gente está bem, a gente tem saúde, a gente tem ânimo, tem disposição. Agora, tira o homem de perto de Deus, ele só faz murmurar. Quando o homem não está perto de Deus, quando o homem está longe de Deus, é isso que eu quero falar. Quando o homem está longe de Deus, ele começa a reclamar, começa a ficar doente, começa a ver defeito em tudo e em todos, começa a andar para trás. Então, quando o homem está longe de Deus, quando o homem está longe de Deus, tudo isso acontece na vida dele. Agora, quando o homem está perto de Deus, ele vive bem, ele vive em paz, ele vive anos e anos na sua vida de paz e de alegria e de fartura. Embora venha luta, venha tribulação, mas ele tem paz. A paz que está dentro de nós, o mundo não tem, o mundo não conhece, porque só quem tem essa paz é quem tem Jesus. E é isso que Israel experimentava. Verso 5 fala: e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amoreus e dos heveus e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então, Deus está falando, seja fiel, né? Guarde um dia, tire dias da semana para me cultuar, para me adorar, para me buscar, para bendizer o meu nome, Israel. Tire dia, tire meses, tire ano, continue me adorando, continue me buscando, continue abastecendo a sua vida com a minha presença, se enchendo, né? Se enchendo com a minha unção, se enchendo com a minha glória. Eu vou te abençoar, eu vou te guardar, não esqueça, né? Me busque, porque eu tenho preparado, eu tenho reservado para as vossas vidas uma terra que mana leite e mel. Já pensou? Leite e mel é coisa maravilhosa, isso que Deus está falando. Leite e mel, a expressão se traduz por terra fértil e abundante. O leite era símbolo de paz e prosperidade e o mel de abundância. Então Deus tem prosperidade e tem abundância para dar para o seu povo, se o seu povo não se esquecer dele. É isso que Deus quer falar, é simples.
sem arrudeio, sem eloquência, sem tanta tititi, sem tanta arrumação. Deus tem abundância e Deus tem fartura para dar para o seu povo na terra prometida, né? A terra desejável. Mas o povo precisa se posicionar, lhe buscar, ser obediente, porque quando a gente obedece o Senhor, todas as bênçãos que Deus tem reservada para nós, elas vêm, elas te alcançam, alcança a tua descendência, alcança a tua linhagem, alcança teus filhos, alcança a tua geração, tua semente. Aonde você estiver, as bênçãos do Senhor te alcançará. É isso que Deus está falando. Que Deus tem reservado coisas maiores e melhores para nós, se a gente permanecer fiel, não só aqui, mas permanecer sendo. Quando a gente permanece fiel aqui, a gente recebe lá em cima o nosso galardão. Quando você permanece fiel aqui, você vai desfrutar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, que Deus tem preparada para seu povo, né? A morada eterna. Verso 6 fala: 7 dias comerás pães asmos, e aos 7º dia comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Então eles faziam festa aqui de 8 a 9 dias, era uma semana ou mais de festa, comemorando, né, a saída do Egito, a libertação, né, a escravidão, que foram tantos anos sendo torturado e massacrado, né? Assim somos nós estamos na casa do Senhor comemorando, né? Aquilo que Deus fez em nossa vida, aquilo que Deus vai fazer, é graça de Deus. A gente tem que pedir graça a Deus todos os dias para que a gente reconheça o que Ele fez por nós e não esqueça dos seus feitos, né? Daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, homem nenhum podia fazer, nem homem, nem anjo, nem ninguém desse mundo, dessa terra, mas só o Senhor Jesus que podia fazer por nós um feito tão grandioso e tão maravilhoso. O símbolo da cruz do Calvário, ele tem um significado, uma mensagem poderosa que Deus deixou ali na cruz do Calvário, de libertação, de renúncia, de humilhação, de transformação, de mudança, né? Resgate, né, da vida do homem. Jesus pagou um preço pela vida do homem, né? Então aqui em Israel elas comemoravam, né? E tirava o fermento. O fermento simboliza o pecado. Nós temos que tirar o fermento da nossa vida, né? Sempre, todos os dias a gente tem que pedir a Deus: Senhor, não deixa o fermento entrar na minha vida, não deixa as coisas da Babilônia, do mundo, entrar no meu casamento, entrar na minha casa, entrar na minha família, entrar nos meus negócios. Não deixa, Senhor. Todos os dias a gente tem que fazer essa oração, pedindo a Deus para guardar nosso coração, a nossa vida, que é uma casinha aonde Ele mora. A nossa vida, que é esse corpo, né? Esse corpo aqui humano, esse corpo terrestre, é uma casinha onde Deus mora, né? E a gente tem que pedir a Deus para estar sempre limpa, né? Estar sempre em ordem, para que Deus possa habitar dentro de nós. Nós somos um vaso de barro que Deus habita e mora dentro desse vaso de barro e cuida. Aí aqui verso 7 fala: 7 dias se comerá, 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Então aqui Deus está exigindo santidade e obediência, né? Deus está pedindo para o seu povo, está falando: tenha santidade, tenha obediência, que eu vou habitar no meio de vós. Os filisteus não vão alcançar vocês, os amoreus muito menos, né? O inimigo não vai te alcançar se você estiver na posição certa. Verso 17 fala: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que
porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Então aqui está falando do cuidado de Deus, né? Deus sabe das nossas fragilidades, Deus conhece a nossa dependência, né? Que nós temos dependência dele em todos os dias. Então Deus aqui estava guardando o seu povo dos filisteus. Para isso Deus enviou Israel por um caminho mais longo, né? Era para Israel ir por um caminho mais curto, mas como Deus conhecia os desígnios do coração do seu povo de Israel, Deus enviou Israel por um caminho mais longo, né? E assim somos nós. Às vezes Deus tem um caminho mais curto traçado para a nossa vida, mas como Ele vê que o nosso coração não está preparado para atravessar, para passar por aquele caminho, por aquele lugar, Ele preparou outro caminho. E às vezes demora. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, às vezes demora o processo, né? Só depende de nós. Quando a gente tem um coração mais aquebrantado, né? Mais meigo, mais voltado para Deus, esse caminho é mais curto. Agora, quando o coração do homem é mais duro, resiste às coisas de Deus, é mais difícil. Existem pessoas que são como rocha, como pedra, são difíceis. Ela dificulta a caminhada dela. Então vai fazer um caminho, um percurso maior, né? E aqui, se eu não me engano, foram 40 anos, né? Um caminho que era para ser, se eu não me engano, era 40 dias, se tornou 40 anos, porque o percurso foi maior, porque Deus conhece o coração do seu povo. Deus conhece. E Deus também queria guardar e lhe proteger de Satanás, que aqui a figura é uma figura de Satanás, né? Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, queria matar, perseguir, massacrar o povo de Deus. Então Deus estava guardando, né, seu povo, né, desses inimigos que os perseguia. Verso 18 fala: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então Deus fez, né, seu povo passar por aquele lugar armado, preparado, né? A gente tem que andar preparado. Aqui está falando a armadura que Deus está falando aqui, levando para o campo espiritual, que a gente tem que estar com a armadura de Deus, o capacete, a couraça, o escudo e o sapato, que é o evangelho da paz. Então nós temos que passar no campo de guerra. Nós estamos passando por campos minados, né? Terrenos minados hoje em dia. Então a gente tem que passar com a armadura de Deus para que a gente não venha a ser atingido por dardos inflamados, setas do maligno. Verso 21, para finalizar essa palavra, fala: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Então aqui Deus está falando de proteção, né? Nós somos protegidos 24 horas por Deus. Porque se Deus tirar essa proteção da nossa vida, Satanás nos destrói. Então é por isso que existe em volta de nós um campo espiritual, né? Em volta de nós há uma proteção invisível que os nossos olhos físicos, humanos, não podem contemplar, mas os nossos olhos espirituais podem ver e crer que os anjos do Senhor, como a palavra de Deus diz, ele acampa, ele fica ao nosso redor. E ao derredor, quem fica é Satanás, né? Querendo investida para destruir a vida do povo de Deus. Então a Bíblia fala que essa coluna de dia, ela servia como sombra, ela fazia sombra para o povo de Deus. Eu já preguei isso aqui no meu canal. E de dia ela servia como sombra, porque o calor do deserto, segundo os estudiosos, era mais de 40 graus. O calor do deserto chegava a 50 graus. Então era insuportável, né? E Deus sabia, né, daquela situação que o povo de Deus estava atravessando.
Deus conhece o que você está passando, né? Deus conhece as suas necessidades. E Ele vai te dar vitória. E Ele é quem te protege e cuida de você, cuida de nós, cuida de mim. Então Deus, Ele se apresentava como uma coluna, né? Aquela coluna não deixava o povo de Deus, não o abandonava, ficava ali sempre, né? Protegendo eles 24 horas. De dia aquela coluna se apresentava como uma sombra para lhe guardar do sol. E à noite aquela coluna se tornava uma chama de fogo, alabra subierga, para aquecer, porque o deserto de dia é um calor insuportável, é quente demais. Como eu falei, chega a 50 graus. E à noite é frio demais. Então, de dia Deus era a coluna, a sombra, se fazia como sombra para proteger. A Bíblia fala na sombra do Altíssimo, né? Salmo 91, se eu não me engano, fala da sombra. Debaixo da sombra do Altíssimo, nós estamos guardados, protegidos. Assim era o povo de Deus, estava guardado, protegido por Ele. E à noite Deus se apresentava como uma coluna de fogo. Deus era fogo, aquecia. Então eles não sentiam frio, eles não ficavam resfriados, não ficavam vulneráveis, doentes, né? Que o frio, ele traz muita doença, né? A massa fria, existe períodos frios que a gente atravessa, né? Agora mesmo aqui em Brasília, a gente está atravessando um período frio. E quando essa massa de frio é muito frio, é frio demais, traz muita doença, traz muita enfermidade, né? Já foi comprovado isso cientificamente. Então, Deus ali se apresentava como uma coluna de fogo para aquecer, proteger o povo e guiar o povo à noite, para que a marcha do povo não parasse, né? Então, o povo era guiado, eles andavam durante a noite, descansavam um pouco e andavam durante o dia, sob a proteção de Deus. Assim somos nós, né? Nós não estamos só, né? Há um mundo invisível, há um mundo espiritual que cuida de nós, né? E esse mundo invisível, ele está sempre observando a minha vida, a sua vida, a minha caminhada, a sua caminhada. Deus está observando. Nós somos observados pelo mundo, né? Nós somos observados por Deus e também nós somos observados pelo inferno. Porque o diabo faz questão de observar a igreja de Deus, o povo de Deus, que é para acusar. E Deus observa seu povo para cuidar. E o homem observa o povo de Deus para se espelhar, né? Muitas das vezes para se espelhar e muitas das vezes para acusar. Então, há uma nuvem de testemunha, né? Como a Bíblia fala. Verso 22 fala: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Tá vendo? Isso mostra a fidelidade de Deus para conosco. Deus é fiel a tempo e a fora de tempo. Deus é fiel 24 horas, constantemente, na minha vida, na sua vida e na vida do seu povo, dos seus, né? Até o ímpio, muitas das vezes Deus dá livramento porque Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim. Fazendo um resumo dessa palavra, o que significa a Bíblia, como está citando aqui na palavra de Deus, que a gente leu. A Bíblia é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso e 7º mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. Os amoreus saiu de Noé e foi amaldiçoado por ele, seu neto, por zombar dele. Então Noé estava bêbado, né? E seu neto mangou dele, zombou dele, aí ele amaldiçoou e desse neto foi que saiu a linhagem dos amoreus, que são classificados como inimigo do povo de Deus, né? Se tornaram um povo muito perverso. Lá na frente, depois vocês podem ler a história desse povo, dos amoreus, dos heteus,
heveus. Aí aqui fala a palavra primogênito, é o que nasceu primeiro do casal. A palavra primogênito é o que nasceu primeiro. E esse filho é onde são reservadas todas as bênçãos, né? O primeiro filho do casal, na época aqui de Moisés, Deus pedia para ele. Então o pai dava aquele filho para Deus. Então o primogênito, a Bíblia diz que todas as bênçãos passam por ele. Depois Deus, ele passa para os outros irmãos, para os outros da família, os outros filhos e irmãos da família. Aí aqui fala Canaã, terra rica e fértil, terra prometida, a antiga região entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto, né? Essa Canaã aqui, a Bíblia a Bíblia cita que existe a Canaã celestial, né? Tem a Canaã aqui na terra dos homens e tem a Canaã que é para onde nós vamos, que é a Canaã celestial. Egito e seus alimentos. Os alimentos do Egito, né? Os alimentos do Egito na época era pepino, alho, cebola, melancia, carne, peixe, frutos e legumes. E era disso que Israel muitas das vezes sentia falta, né? Quando ela sentiu falta disso, eles começaram a murmurar. Deus supria todas as suas necessidades, mandava maná, mandava codornas, mandava água. Mas é assim, quando o homem se afasta de Deus, ele começa a murmurar, né? Começa a reclamar de tudo e de todos, acha defeito em tudo, acha ruim em tudo. Então aqui Israel teve um período, né, na caminhada dela com Cristo, com Deus, que ela se afastou de Deus e começou a esquecer de Deus, deixar para trás tudo que Deus tinha feito e começou a sentir saudade do pepino, do alho e da cebola, né? Aí aqui fala do maná. Maná era o alimento produzido milagrosamente por Deus ao seu povo Israel, durante todo o seu estado no deserto rumo à terra prometida. Então aqui, enquanto Israel se esquecia do que Deus tinha feito por ele, né? Deus estava mandando maná, todo dia tinha alimento, né? Todo dia Deus cuida de mim, cuida de você. Muitas das vezes a gente esquece de agradecer e reclama, né? Tem pessoas que jogam comida fora, tem pessoas que reclamam porque não tem uma alimentação completa, falta carne, falta alguma coisa, mas sempre tem outra coisa para substituir. Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. E muitas das vezes o homem esquece de agradecer a Deus, né? Quando isso acontece é quando o homem está ficando frio, é quando a frieza está entrando no seu coração. Aí ele começa a esquecer de Deus. Então é por isso que nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós e não podemos deixar que a frieza, como foi falado hoje, entre em nosso coração. E para que isso não aconteça, a gente tem que ter uma vida de santidade e de renúncia todos os dias. Uma vida aquecida, né? Quando a gente quer aquecer o fogo de Deus na nossa vida, a gente tem que colocar lenha, né? A gente tem que buscar, a gente tem que dizer não para muitas coisas. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Palavrão não me convém, mentira não me convém, passar a perna nos outros não me convém, ser orgulhoso não me convém, uma série de coisas não me convém, né? E essas coisas que eu tenho que deixar de lado, que o homem tem que deixar de lado todos os dias. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que dizer não para o mundo, para aquilo que o mundo nos oferece, a gente tem que dizer não. Todos os dias, porque o pecado ele bate todo dia na minha porta e na sua porta, mas cabe a mim e a você dizer não para ele. A terra que emana leite e mel a expressão se traduz por terra fértil e abundante. O leite era símbolo de paz e prosperidade e o mel de abundância. Essa apresentação tornou a terra prometida mais desejável, um estímulo para o povo perseverar na conquista enquanto atravessava o deserto árido de água escassa, né?
Então Deus falou, tem uma terra que manda leite e mel para vocês. Vocês querem? Queremos. Então persevere até o fim, que vocês vão receber a coroa, vocês vão receber o galardão, a vitória. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Nós temos que perseverar até o fim, ser fiel até o fim. A Bíblia fala, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar teu povo, venha fortalecer a tua Israel. Meu Pai, ajuda, meu Pai, aquele que não te conheceu ainda, que venha se decidir nessa manhã, venha te aceitar como único e suficiente Senhor da sua vida, para que o Senhor venha guiar os seus passos, governar a sua vida, direcioná-la de forma certa. Senhor, vai transformando esse coração, vai transformando essa vida, vai tirando a dureza desse coração, desse homem, dessa mulher, vai libertando essa vida de toda enfermidade, de todo mal, de toda incredulidade, de toda frieza, de todo desânimo, de todo cansaço, de toda fadiga. Joga por terra todo o mal, toda tristeza, todo cativeiro espiritual, todas as cadeias do inimigo sejam quebradas, sejam destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Vai libertando essa vida, vai libertando essa mulher, repreenda a depressão, a opressão, as cadeias do diabo sejam destronadas, desfeitas, sejam anuladas, sejam quebradas no nome de Jesus. No nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus, eu repreendo todo cativeiro espiritual, todo espírito de morte, de contenda, de enfermidade. Em nome de Jesus, joga por terra, liberta do vício da droga. Todo, Senhor, que participa desse canal, todos que estiver me ouvindo, aonde chegar essa palavra, o Senhor vai fazendo a tua obra, o Senhor vai fazendo o teu milagre na vida de cada um, vai convertendo, vai libertando e vai salvando. Confirma a bênção e a vitória, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.